Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Olá, você! Foi ou não foi? Foi, você já está online. Não sabia, você não apontou, enfim. Olá, você, a mais uma taverna da Não Tagarela. Como sempre tem que dar um imprevistinho de começo de live, faz parte. Aqui é para aqueles que estão vendo ao vivo. Mas enfim, temos, como sempre, um convidado, um tema, uma coisa nova para falarmos sobre. E o tema de hoje é aventura em blocos. Mas, sem nos precipitarmos, por favor, vamos começar com o nosso convidado. Por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Eu sou Carlos Matos, fundador da Monhangá Jogos, que é uma produtora de jogos digitais e de mesa, né? E a gente tem focado muito em jogos para toda a família se reunir em torno da mesa ou em torno de uma tela, mas para jogar junto. Conectividade sempre, né? Afinal, nós precisamos de um pouquinho de maneira de comunicar com adolescentes e filhos que estão do outro lado da sala, né? São muitos cômodos de distância para podermos falar sobre. Mas... evitar se comunicar por WhatsApp, né? Como sempre. Frente a frente. A gente troca... A gente fala assim, vem pra sala, bora jogar. Mas vamos então, por favor, Carlos, fale um pouquinho pra gente sobre o que a aventura em blocos. Vamos começar por isso. Primeiro, fale um pouco sobre você, sobre a Monhangá Jogos. Diga um pouco. Bom, eu sou game designer já faz uns anos, né, desenvolvendo jogos digitais principalmente, mas jogos de mesa sempre foi uma diversão, né, um lazer pra mim e pra minha família. E aí, depois de um tempo, eu fui olhar, assim, mexendo nas pastas antigas, falei, nossa, eu já fazia jogos desde que eu era moleque, né? Assim, fiz regras novas para D&D, porque, não, essa regra aqui não tá legal. Fiz uma espécie de um war modificado, né, quando eu era moleque. Então, isso sempre teve no meu sangue de fazer jogos, fazer regras, né, inventar as brincadeiras. Né? E mestrava RPG também desde muito novo. Acho que desde os meus 8 anos de idade eu já mestrava RPG para meus amigos e fui crescendo, né? Joguei tudo quanto é tipo de RPG, né? De mesa, aqueles que eram só narrativa mesmo, sem dado, com mesa, com ficha, com tudo. Só que aí depois de alguns anos, né? A gente cresce, aí começa a trabalhar, casa, tem filho. Eu tava muito tempo sem jogar RPG e tava dando saudade, né? E em um dado momento eu percebi que se eu não puxasse minhas filhas para jogar RPG comigo, eu não ia conseguir voltar a jogar tão cedo. Não estava a fim de esperar elas ficarem adolescentes para jogar comigo. E aí eu comecei a inventar uma jogatina ou outra em casa, né? Minha esposa não era de jogar RPG, minha esposa acho que jogou uma vez só na vida e depois não continuou. Aí eu falei, não, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? E aí fiz a primeira partida de RPG, né? E dessa primeira partida, né, eu já trabalhava com desenvolvimento de jogos e simulações, né? Dessa primeira partida surgiu a ideia de começar a jogar RPG com as crianças. E aí surgiu a ideia de fazer um RPG. Se você puder mostrar uma das fotos, a primeira aí, por favor. Porque eu tive a ideia de falar assim, olha, a criança precisa de alguma coisa além de só, né, a narrar e tal. Então eu peguei e falei para elas, olha, cada uma desenha seu personagem numa folha, né? Aí peguei um papelão, cortei, falei, eu desenho uma magia, um poder para cada personagem. Aí uma quis ser a Peach, a outra quis ser a Toadette, foram inventando, né, os poderes de cada personagem, e assim surgiu a primeira aventura de RPG aqui em casa. Né? E foi assim, uma aventura bem solta. Né? Mas assim, como eu já trabalhava há muitos anos, né, com desenvolvimento de software, minhas filhas ficavam, né, pegando meu pé, porque assim, eu fiz um curso para desenvolvimento de software, né, eu trabalhava no Exército, então eu sou oficial do Exército, eu sou capitão do Exército agora, já na reserva, mas uma época da minha vida, quando eu comecei a desenvolver software, eu comecei a desenvolver uma própria empresa, saí um período do Exército. Depois me convidaram para voltar para o Exército fazendo simuladores para o Exército, usando o mesmo software que eu fazia jogos digitais, né? E aí minha filha falou assim, pai, você faz jogo para todo mundo, faz um jogo pra gente, né? Aí eu falei, filha, não é tão simples assim, né? Não é assim, faz um jogo aí agora, né? Mas ela está falando mais dos jogos digitais mesmo, né? E eu fiz simulador de artilharia pro Exército, né, e tal. Aí elas, né, encheram tanta paciência que uma hora eu falei, não, tá, vou fazer. Só que aí antes de fazer o jogo digital, que assim, você tem que montar a equipe, tem que planejar, tem que, né, dar um certo trabalho, eu falei, não, vamos fazer esse joguinho aqui. Aí fiz esse RPG de mesa, elas curtiram. Aí eu falei, mas tava meio sem regra o RPG, né? Tipo assim, os poderes, as capacidades de personagem ia de acordo
o contexto ali, né? Eu acho que essa primeira aí era aquela bem clássica, assim, né? Tem que resgatar a princesa que o Bowser, né, capturou, assim, como todo jogo do Mario, né? E aí depois a gente fez mais uma, né? Esse mesmo esquema de desenhar o personagem, só que eu sentia que às vezes elas ficavam assim, apesar de eu ser um bom contador de história, né? Que em casa minha esposa brinca que eu que sou o contador de histórias oficial da família, né? Senta na mesa pra jantar, eu começo a contar, aí já até fiz a brincadeira de contar 1001 Noites pra elas, assim, né? E ir cortando bem na melhor parte da história, deixar pra janta seguinte. Elas falam, pai, mas e agora? O que aconteceu? E apesar disso, eu senti que faltava alguma coisa pra elas pegarem, sabe? Faltava uma miniatura, faltava um tabuleiro e tal. Aí um belo dia, no fim de ano, assim, né? Eu continuava trabalhando já com desenvolvimento de simuladores. Um Natal, minha mãe pegou uma caixa e falou assim, ó, ou você quer isso aqui ou eu vou jogar fora? Tava passando Natal com a família. Quando eu abri a caixa, cara, tinha Lego até a tampa da caixa, assim, uma caixa enorme, cara, com um bonequinho de Lego pra caramba. Falei, mãe, isso aqui vale ouro, vai jogar isso fora, tá doida? Eu encontrei aí e tal, aqui em casa. Tipo, os Legos que ela tinha comprado pra meu irmão, pra mim, quando a gente era criança. Mãe, né? Guardado lá. Coisa de mãe, né? Falou assim, um dia, né, alguém vai voltar a brincar com isso. Aí eu peguei naquele fim de ano, e aí fui brincar com as minhas filhas, e montamos ali um castelo ninja no Lego, assim, que tinha e tal. E aí eu falei, quer saber, ao invés de só montar, vamos brincar. Aí eu peguei um dado e começamos né? Já tinha as bolinhas ali da placa, né? Do Lego. Falei, rola o dado pra andar e tal, tira um número aqui. Aí fui jogando com a minha mais velha e minha sobrinha. E aí eu vi que elas se amarraram. Ficamos umas 2 horas em volta da mesa ali. Uma aventura que eu fui inventando tudo na hora, assim. Foi tudo, né? Tirando da cartola, assim. Só no improviso. E aí, assim, eu continuei, né, meu trabalho, né, desenvolvendo por mais um tempo ainda simuladores para o Exército, só que aí um dia a gente foi jogar uma aventura dessa e eu falei assim, quer saber, eu vou estruturar essa regra. O que estava só no papel, né, virou bonequinho, eu falei, não, vou escrever. Aí rascunhei, assim, né, no papel do pão mesmo, assim. Eu falei, faz assim, faz assado. Eu lembro que eu tinha ouvido um podcast de um cara que tinha um sistema chamado Mínimo RPG, que eu achei bem legal. Falei, dá pra fazer uma regra bem enxuta, né? Aí eu fui montando essa regra. Aí fomos jogar a primeira vez. Se você puder mostrar outra foto aí que tenha os 3 personagens aí. Aí peguei e montei uma historinha. E eu gosto muito de história, porque história, assim, não só a narração, mas assim, eu também sou historiador, minha esposa também é historiadora. Então eu fiz uma aventura baseado lá na Espanha, naquela época lá das guerras entre o El Cid, né, contra o Ben Yusuf, que tinha lá as guerras entre reinos cristãos, reinos mouros, e tinha um monte de guerra ali, né? E aí eu falei, vai ser uma história legal. E aí eu falei, vocês podem inclusive escolher, você pode ser um personagem mouro, um personagem cristão, pode ser um personagem judeu, pode ser um monte de personagem naquele contexto histórico. E elas montaram cada um o seu personagem, e elas tinham que resgatar a espada do El Cid, que estava perdida, para reunir, né, reunificar os reinos e fazer lá que tinha na época os monarca das 3 religiões, que era um cara que conseguia manter a paz entre todo mundo, né? Então o objetivo era esse, era achar a espada para poder unificar os reinos. E aí elas jogaram essa primeira aventura e ficaram fascinadas, porque dessa vez, pela primeira vez, eu criei uma aventura com começo, meio e fim, com algumas escolhas e tal, né? Ficou muito maneiro. Aí virou uma campanha, porque acabou a primeira, elas queriam outra, eu falei, não, beleza, vamos fazer mais uma. Aí deu uns 2 meses, fizemos outra. Aí quando acabou essa, ela falou assim, papai, posso chamar uma amiguinha? Eu falei, pode. Aí chamaram uma amiguinha, só que a amiguinha já veio com os 2 irmãos. Já era. Aí começou, né? A casa começou a encher. Aí eu fiz uma outra aventura, fiz na Roma Antiga, e aí essa eu acho que eu não mandei foto, mas era, não sei se vocês já ouviram falar, tem um filme e um livro chamado Covades, né? Que é na Roma Antiga, na época do Nero, né? Então tem aquela tensão também de perseguição aos cristãos e tal, e aí eu fiz essa história, e aí esses amiguinhos jogaram, se amarraram, né? E aí esses amiguinhos contaram para outros amiguinhos. Na próxima, já tinha 10 crianças em volta da mesa, né? E umas 4 famílias, assim, já não deu pra ser lá em casa, no apartamento, a gente foi na casa de uma outra família lá, que tinha um quintalzão. E aí eu falei, cara, então agora vai ficar maneiro. Fizemos uma aventura na Terra-média, aí eu fui melhorando a regra, né? E aí eu fui vendo que, assim, você vai adaptando, né? Os dados, não dá e tal. Aí vamos fazer uma sequência. A da Terra-média, se puder mostrar aí. Ih, acho que eu botei na sequência errada. Puxa do dragão aí. A gente pegou, minha filha a gente já tinha lido o Hobbit pra elas, né? E aí lendo na hora de dormir e tal, ia lendo para minhas 2 mais velhas. E aí, o Hobbit é fantástico, elas se empolgaram pra caramba. Eu falei, papai, vamos fazer aventura no Hobbit. Aí quando a gente convidou todo mundo chamando os amiguinhos lá, e aí eu fiz uma aventura que era o mesmo caminho, né, do Bilbo no Hobbit, passava pelos mesmos lugares. Só que eles eram outros personagens vivendo uma outra aventura que tinha que levar um anel
Só que era um anel pra entregar lá, um anel dos anões, pra entregar lá pro Daim Pé de Ferro e tal. E aí, cara, aí foi sucesso. Aí foram 3 aventuras nessa campanha e cada aventura vinha mais criança. Aí vinha mais criança. No final, cara, a gente tava com 15 e tinha a mais nova, era a minha. Devia ter cobrado por cabeça, né, cara? Primeira mesa comissionada do cara, faturar o... Não, e os pais, a cada jogada, os pais, que eram nossos amigos, falavam assim, cara, essas crianças estão há 4 horas em volta de uma mesa sem nenhuma tela, é isso mesmo? Falei, cara. E aí, tipo assim, o nego pedia pizza, pedia esfirra, né? Aí fazia intervalo, depois teve uma aventura lá que separou, né? Deu uma briga no grupo, e aí metade do grupo foi pra um lado e ela foi pro outro. Aí eu falei, galera, ó, vocês podem ir pro intervalo pra comer, que eu vou jogar um pouco com eles aqui. Aí, jogou com eles, aí agora volta, os outros vão comer, vem pra cá. A gente ia dividindo assim. E aí fui incrementando, né? Pegava aqueles aplicativos, né, que tem com música, né? Tem os aplicativos de RPG legais, você vai botando música e som. E eu lembro que eu comecei a perceber, porque a minha preocupação de colocar os blocos de montar, né, era eu ter que montar todos os cenários. Essa é a minha preocupação. E aí eu falei, cara, não vou dar conta de ficar montando tudo na hora. Aí eu falei, peraí, eu vou trabalhar com a imaginação. Eu montava um pedacinho. Então, assim, a caverna, cara, era só a placa cinza e às vezes tinha uma outra coisinha de pedra, assim. O resto era meu talento. E aí eu lembro de eu falar assim, vocês estão entrando numa caverna e tá muito escuro. Só os personagens anões estão enxergando. Aí um menininho falou assim, nossa, tio, tá muito escuro aqui dentro. As crianças travam mesmo, né, no jogo. Aí eu fui vendo que aquilo tinha, né, um certo valor, né? E uma coisa interessante é que eu sempre colocava algumas coisas do tipo assim, olha, eu fazia questão de sempre ter um personagem adulto no meio, porque ele era aquele personagem que eu combinava já, era um pai de alguém, né? E eu falava assim, cara, você vai ser o Hulk aqui, o gancho, pra poder dar continuidade, porque senão as crianças vão querer ir pra outro lugar, aí não dá. Então ele vai dar a direção, não, é por aqui, né? Nesse caso era um mago que tinha criado os órfãos lá e tal. E as crianças eram todas órfãs, né? Foi a história lá delas se unirem, né? A particularidade é que a gente tá tão acostumado com a aventura de RPG que sempre começa na taverna, com a briga e tal, com criança não dá pra ser bem assim. Uma taverna que brigaram porque roubaram a caixa de suco de maçã do outro. Olha, aí explicar o que a gente tava fazendo na taverna de noite, aí tem que inventar uma outra história. Aí inventei que era um orfanato e tinha um cara que cuidava delas e tal. Mas assim, foi muito legal. E aí com o tempo, a gente foi fazendo várias aventuras. Essa aí do Hobbit foi foi a mais longa. E aí, 1 ou 2 anos depois, a gente jogou mais algumas e tal, e eu falei, minha esposa, olha, isso aqui podia virar um jogo mesmo, né? E aí eu já tinha descoberto que assim, o Lego ele tinha perdido a patente, né? Já fazia um tempinho. Então o Lego ele já não tem mais domínio sobre os bonequinhos e o modelo dos blocos. Tem a marca Lego. Mas aí o pessoal agora criou um nome genérico que é blocos de montar, né? E os bonequinhos de Lego se chamam minifiguras, né? Então isso permite que outras empresas fabriquem, né? E tem agora de diversas origens diferentes. Enquanto os bonequinhos Lego eram sempre de pele amarela, agora você tem de diversos tons de pele, né? Você tem branco, tem moreno, tem negro, tem vários tipos de objetos históricos e tal, é muito legal. E baixou o custo também, tem a concorrência agora, né? E eu falei, olha, então poderia fazer um jogo em cima disso. Então, assim, depois de um tempo eu pensei nisso, aí eu lancei a Monhangá Jogos, de fato. Eu comecei trabalhando só com software com a Monhangá Jogos, né? Fazendo o jogo, que minhas filhas ficaram pedindo fazer o jogo, né? Eu comecei a desenvolver um jogo de celular para elas aí, né? Mas eu falei, olha, tem um evento e tal, aí a gente foi para um evento de jogos de tabuleiro. E assim, tem certas coisas, né, gente, que você tem que se colocar uma data, né? Porque assim, eu falei, vou fazer, mas você tá trabalhando, você tem coisa pra fazer. Aí tem uma hora eu falei, quer saber, cara, eu vou pagar um evento, vou botar meu stand lá, e aí eu vou me obrigar a terminar esse troço. E aí tudo que tava um rascunho, eu comecei a, né, virar a noite digitando, aí botei minha esposa pra revisar, e assim vai. E aí surgiu, né? Surgiu aqui a primeira edição do nosso livro aqui, que é o livro de regra da aventura em blocos. Aí eu peguei bem no estilo, né, de livro de RPG antigo, né, de ser preto e branco dentro e tal, né, as imagens e tal. Fui seguindo aquele estilo lá da década de 90. Mas aí foi a correria, né, onde imprimir e tal. Mas assim, eu gostei porque o que eu percebi? Que não tinha isso no mercado. E na real, assim, eu já tinha percebido lá atrás quando eu inventei, porque eu tinha procurado um sistema para jogar com minhas filhas e não tinha encontrado. Mas aí, quando eu pensei em lançar, eu fui pesquisar de novo. E realmente tem pouco, cara. Ou os que tem já não estão mais vendendo, você tem que comprar usado, né? E o bonequinho realmente é um negócio que chama muita atenção. E uma coisa bacana é porque, assim, normalmente quando a gente joga com miniatura, né, no D&D ou qualquer outro sistema,
é aquela miniatura que você escolheu no início e vai. Aí os itens você vai anotando na ficha, né? Só que aqui não, aqui o bonequinho começa com a armadura, cara. Quando as crianças matam o inimigo, o loot já tá ali. Então ela já pega o capacete, bota, já troca a armadura, já pega a espada, né? Eu tinha que até que botar um limite, falando assim, pera aí, teu personagem é elfo, ele não vai botar a armadura que tava sendo usada pro orc, cara. Eu fico segurado. Senão eles queriam canibalizar todos os bonequinhos, arrancar braço, perna e montar de novo. Aí travava a aventura no meio. Aí eu fui botando, não, peraí, né? Tudo tem que ter um contexto e tal. E é assim que foi surgindo a Monhangá. Então, assim, oficialmente, né, eu abri a empresa antes só fazendo jogos digitais e oficialmente eu lancei a empresa, né? Foi no Diversão Offline desse ano, né? A gente botou um stand lá e lançamos. E aí tem algumas particularidades aí, mas acho que eu falei pra caraca. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí que depois a gente vai entrando no detalhe. Mas essa foi a origem aí do sistema. Tem várias. Por exemplo, você acha que esses tipos de sistema, já que é uma coisa muito voltada para, querendo ou não, para um público infantil, você acha que precisa muito de uma mão adulta para guiar crianças nesse tipo de negócio? Ou você acha que as próprias crianças conseguem se virar com o livro de regras? Olha, a minha filha mais velha, tá com 10 agora. Quando ela tinha 8, ela mestrou a primeira aventura. Então, assim, ficou simples a esse ponto, né? Eu escrevi, minha esposa também, né, perguntou pra mim, olha, você tá escrevendo um livro de regra pra quem? É pro pai, é pra mãe, né? Aí eu falei, olha, eu tô escrevendo pra, assim, uma criança de seus 8 anos ali conseguir ler e mestrar pros amiguinhos. Então, assim, o que acontece? Esse sistema, ele tem 3 níveis de regra, né? E que, na verdade, eles foram crescendo com a minha filha mais velha. Porque o primeiro nível era bem simples, né? A primeira aventura que eu fiz era rolar um dado colorido, né? E aí tirou verde, na hora de um combate, por exemplo, né? Tirou verde, já matou o inimigo, amarelo feriu, aí o bonequinho meio que sentava assim, né? E tirou vermelho, errou. Era isso. E quando ela queria fazer alguma coisa, era até legal porque, assim, a criança é muito imaginativa, né? Elas são. E aí, mas ao mesmo tempo que é bom você instigar essa imaginação, é interessante que você direcione a imaginação dela para ela entender que tudo tem limites. Até a própria imaginação dela está limitada nas regras daquele universo, né? Então, fala assim, eu quero voar. Falei, olha, seu personagem não tem asa, você não tem magia de voar. Você tem que fazer algo que ele possa fazer. Aí a criança começava a pensar, e olhava o bonequinho e tal. Eu posso tacar o martelo na cabeça daquele monstro lá? Pode. Joga o dado aí. Aí era assim, verde você consegue, amarelo mais ou menos, né? E vermelho era o erro crítico. E aí o primeiro nível de regra é assim, cara. A minha mais nova jogou com 4 anos. E aí o que tá bem claro no livro é que, assim, o primeiro nível de regra é para crianças que estão aprendendo a contar. E ela não precisa nem saber contar mais do que 10, porque ela vai reforçar aquilo ao longo do jogo. Então tem esse aspecto educativo além do lúdico, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente foi balanceando é que, assim, não dava para jogar um D10 para se deslocar porque as bolinhas de Lego são muito pequenas. Então a pessoa levava, tipo assim, 3 rodadas para atravessar um cômodo. Aí eu falei, cara, ou joga 2 D10 ou joga um D20 logo, né? E aí eu botei isso na regra, que olha, a criança que só sabe contar até 10, ela joga o D10 uma vez, anda, joga o D10 de novo e anda. A que já sabe contar mais do que 10, mesmo que ela não saiba até 20, dá aquela forçadinha de barra, né? Pra ela. E ela vai se instigar a querer aprender, né? Aí, então, primeiro nível você já joga uma aventura assim, com um dado colorido, né? E a gente tem um dado colorido proprietário, né, que a gente imprimiu, mas a gente tá mandando junto com os livros agora um adesivo que você pode colar num D6, né, para ficar lá 2 faces verdes, 2 amarelas, 2 vermelhas. E aí depois o segundo nível já foi para crianças que já estão fazendo operações básicas. Então já sabe somar e subtrair. Mesmo que ela não saiba multiplicar e dividir, ela vai aprendendo ao longo, né? E aí eu dou até a orientação de, olha, deixa cada um fazer sua conta. Você só ajuda a se sentir que travou muito. Porque aí ela vai gostando. E aí, às vezes tem criança que uma mais velha vai fazer a conta na frente dela, peraí, eu tô fazendo, né? E vai, então assim, no segundo nível, você já tem assim, jogou verde, dano completo. Joga o dado do dano, de acordo com a tua arma. E aí eu usei aquela coisa das cores, né, das armas no Lego. Aqui, ó. Você tem as armas de madeira, né? Eu descrevi aqui assim, ó. As de madeira, as de ferro, né? Mesma coisa do tamanho do escudo. Então isso aí é que define, né, o dano e a proteção. Aí jogou o dado, tirou o dano. Aí você já subtrai da armadura. Tirou amarelo. É metade do dano. E aí você já ajuda a criança, porque assim, você jogou um D6. Aí você fala pra criança, aqui tem 6. Só que se você botar 6 assim, fica mais fácil dela entender. E se eu tirar metade, aí ela vai trabalhando isso. E daqui a pouco as pessoas estão fazendo conta rapidinho, sem nem perceber que aquilo virou uma aula de matemática no meio da aventura. Então, assim, acho que a resposta à sua pergunta é essa, assim, crianças, a partir do momento que elas sabem ler
e conseguem interpretar um texto minimamente, elas já conseguem ler a regra, pelo menos a do nível 1, e já entender, né? Aí eu dou orientações para o nível 2 e faltou falar só aqui do nível 3, que é as crianças já sabem ler e escrever, ou seja, todos os jogadores já sabem ler e escrever, né? Porque aí você já tem uma ficha de personagem, né? Aí você tem um QR Code aqui no livro, você imprime a ficha de personagem, você preenche, mas que também é uma ficha simples, né? Mas é legal essa parte o que eu mais gosto, na verdade, é o nível 2. Eu acho ele mais legal porque, por exemplo, você bota uma caixinha e o que o personagem pode carregar é o que cabe naquela caixinha. Entendeu? Na caixinha de Lego mesmo. Cada um tem seu baúzinho e vai colocando ali. Entendeu? Você conta o life, né? Os pontos de vida, com bolinhas que você encaixa. Porque essas minifiguras hoje em dia elas vêm com um standzinho, né? Que é uma base com umas 4 bolinhas assim pra encaixar. Aí você encaixa os bujõezinhos ali do ponto de vida e ela vai tirando. Então ela já vai, mesmo só no ponto de vida, já vai subtraindo, né? E aí, esse livro aqui, é o livro básico, ele é genérico, né? Então, assim, dá pra ver pela capa que tem uma pegada histórica, né? Assim, porque a gente curte muito história, minha esposa. Mas eu falei pra ela assim que, olha, depois do 3º suplemento histórico, eu vou lançar um Cyberpunk que eu também acho maneiro. Cyberpunk pra crianças vai ser divertido. Mas é isso. Ensinar o conceito de distopia pra uma criança não tem como não ser de hilário, né? Mas... por exemplo, eu vi que a gente coloca muito uma questão de Legos, esse tipo de coisa pra envolvendo o sistema. Você acha que, por exemplo, quando pra crianças que não tem, é funcional pra crianças que também não tem esse tipo de... Não, eu tô falando Lego por ser a coisa mais conhecida, por exemplo, essas figuras de montar e tudo mais, sabe, ainda funciona mesmo sem elas? Olha, eu acho que o nível 1 das regras funciona sem. Né, porque é bem básico isso aí que eu comentei, né, de você jogar o dado colorido e tal. A partir do nível 2 não vai dar certo, porque o sistema foi dimensionado para isso, né? Então, por exemplo, tem uma tabela que eu coloco ali já indicando, né, como você pode dimensionar assim, um personagem humano, um personagem anão, um personagem halfling e tal, e ali eu já coloquei até os dados de deslocamento de cada um. Só que isso foi testado em cima das placas, entendeu? Então já começa a ficar um pouquinho mais complicado. A gente vai lançar agora umas cartas, né? E essas cartas, elas são as cartas de magia do jogo, né? E eu até tô pensando que essas cartas elas podem virar até um card game independente ali de batalha de magos, entendeu? Porque as crianças ficam tão empolgadas quando começam a usar as cartas, eu falei, cara, acho que isso aqui aí daria pra fazer um jogo só, né? Um mago aqui, um mago ali, escolhe o teu deck e vai jogando, entendeu? Mas tirando isso, o sistema foi realmente dimensionado para isso. Só que você pode jogar com o Lego que você quiser que você tenha em casa. Esse livro aqui, o livro básico, ele é o genérico, né? Então o que eu já comecei a escrever agora é o primeiro suplemento histórico, né? Que vai ser já botando no tempo e espaço ali, né? Falando, olha, aqui é antiguidade mediterrânea. Então você vai ter ali gregos, romanos, celtas e germanos, egípcios e núbios, né? Cartaginenses. E aí você vai conseguir alocar as classes ali. E aí o legal é porque a pegada é justamente essa. Falar pros pais, olha, teu filho além de estar jogando algo que ele está aprendendo, está se divertindo sem tela, né? Que hoje em dia é um apelo que tem sido, né, grande hoje em dia. De você, olha, tira um pouco da tela essa criança. Além disso, você vai ter, ela está aprendendo matemática e português, mas ela também vai aprender história e geografia. Você vai ter um mapa real, entendeu? Assim, é maneiro o mapa da Terra-média, é maneiro o mapa de Nárnia, o mapa de, né, Tamriel, é legal. Mas se você puder aprender um mapa real, isso é melhor ainda para a vida da criança, né? Então, assim, aí vem uma parte que pega para mim legal, porque por ser um historiador e militar, né, e eu tenho uma pós em história militar, eu vejo que, assim, tem muito conteúdo hoje em dia, por exemplo, de fantasia medieval. Mas de outros períodos históricos não tem tanto. E muitas vezes eu percebo que as pessoas, às vezes, não curtem até porque não conhecem. Então, por exemplo, você pega assim, sei lá, vai falar de Grécia e Roma. Vou dar um exemplo aqui bem legal. Eu monto, né, no nosso site vendem uns pacotes de bonequinhos, né, de minifiguras. E aí no de Grécia e Roma eu fiz questão de colocar só os personagens que eram historicamente precisos. Aí você pega e alguns vendem, por exemplo, um soldado romano com uma espada europeia medieval, uma short sword. Aí você fala, pô, mas tem várias armas diferentes? Tem. Se você pega lá o romano, ele tinha o gládio, que era a principal espada romana, né? Na mesma época você tinha um grego com uma outra espada, né? Que era você tinha copes, que era a espada espartana, e você tinha o chifo, que era a espada grega dos outros, exceto os espartanos. E aí você consegue botar 3 espadas diferentes, que isso é muito legal para RPG, porque cada uma vai ter um dano diferente, né? Vai ter uma característica, entendeu? Ah, mas o Lego tem um monte de lança. Mas essas lanças aqui, cada uma tem uma característica, entendeu? Então no RPG eu sei que é muito legal essa coisa de você, né, derrotar o inimigo, ir na loja, comprar um item, né, e tal, você vai se apegando.
né? Tanto que a dificuldade que eu tinha quando fazia a campanha era assim, ter que manter os bonequinhos da criança exatamente igual, porque na próxima vez ela vai chegar aqui e pegar os mesmos itens, né? Não dizer que perdeu. Mas assim, a ideia é que as crianças vão poder aprender mais sobre aquele contexto. E o objetivo também, como pai, né, nesse sentido, é instigar a curiosidade para a criança começar a entender melhor o contexto do Egito, né, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, e começar a aprender aquilo, né, e se interessar. Pô, muito bom. Jujuba, tem alguma pergunta? Eu achei interessante, eu não sei se tá pegando muito o ventilador, mas eu achei muito interessante. Não tem como ficar sem ventilador aqui, eu vou fazer assim. Eu achei muito interessante essa parte de você conseguir jogar com crianças e serem crianças de vários níveis. De escolaridade. Isso aí. Mas eu fiquei me perguntando, é bom pra adulto também? Adulto consegue se divertir jogando isso? Cara, sabe o que é engraçado, Jujuba? É que toda vez que a gente faz aventura e os pais vêm juntos, sempre tem um ou dois pais que falam, ei, posso entrar aí? Acho que a resposta é sim. Ou pela nostalgia do Lego, ou porque o cara viu que é maneiro mesmo, né? Aí o que acontece? Às vezes todo mundo já montou personagem. E aí depois que o cara viu o negócio rolando, ele quer entrar. Aí eu pego e falo assim, cara, aqui, ó, controla esses monstros aqui que eu vou lá tomar uma água. Aí eu ensino a regra básica pro cara. Né? Perfeito, terceiriza e é legal também. E é legal também, assim, o interessante, você falou de botar várias faixas etárias juntas. A gente fez essa aventura que teve mais crianças e adolescentes juntos. A mais nova era minha, com 4 anos. Aí depois vi umas crianças de 6, a maioria de 8 e 10. E tinha 5 adolescentes de 13 e 14 anos jogando juntos. E foi legal porque, assim, como eles eram da mesma party, do mesmo grupo, tipo assim, os mais velhos ajudavam os mais novos, entendeu? Davam dica, pô, faz assim, faz assado, protegiam, sabe? Montava estratégia junto. Então, assim, você vê aquela coisa cooperativa do RPG florescendo, né? E como eu falei, sempre tem um pai que eu chamo pra ser um personagem, mas sempre tem os outros que entram no meio, né, e querem jogar. Então, assim, é divertido pra adulto também. Eu curti bastante. E, assim, pra mim, tem sido a maior diversão poder voltar a jogar, né, e campanhas longas, porque assim, às vezes que eu consegui jogar RPG assim com alguns amigos, era uma parada curta e era, sei lá, uma noite que eu consegui um dia sair e tal e jogar, mas era raro. Eu tenho 4 filhos, né, o meu mais novo vai fazer 1 ano daqui a pouco, então assim, é difícil pra mim conseguir sair um dia à noite pra jogar uma parada longa. E dessa forma a gente conseguia jogar de dia com uma certa regularidade, entendeu? Então assim, os adultos também se divertem. Deixa eu perguntar, porque acabou que eu não explorei tanto o site quanto eu deveria, perdão. Mas tem o livro base, tem aventuras prontas já pro livro? Isso aí é o que a gente está fazendo agora para lançar. É o que eu estou escrevendo. No livro base, eu ensino a montar a aventura, dou alguns exemplos de aventura simples, aventura assim, mediana e aventura complexa, né? E aí fala como montar a campanha e tal. E na real, assim, não é tão complexo assim montar os cenários como eu comentei, né? Você só coloca alguns elementos, né, que vão direcionar. Por exemplo, se puder botar aquela outra foto ali aqui era a próxima, que eu acho que era o pessoal viajando no caminho. Não sei se apareceu já. Isso, o pessoal tá no caminho verde ali. Então, por exemplo, uma aventura básica, né, que eu comento pro pessoal para montar, eu falo assim, olha, você pega e faz a cena onde eles se encontram, né, e aí eu dou sugestões, né, e fala assim, olha, que você coloca ali algum combatezinho leve ou alguma coisa, né, algum problema ali para eles resolverem, e é ali que eles recebem a quest, a missão deles. Um segundo cenário que é eles viajando, e aí eu dou dicas, olha, no meio da viagem eles podem ser emboscados na estrada, ou pode ter um rio, e eles têm que parar, né, para atravessar o rio e acampar. E aí eu sempre falo assim, ó, acendeu uma fogueira, vai vir bandido, não acendeu a fogueira, vai vir bicho, né? Eu realmente coloco essa dinâmica, né? E a cena final, onde vai ser, né, que vai ser o objetivo deles de resgatar alguma coisa, ou resgatar alguém, ou matar algum monstro que está perturbando o vilarejo, coisa desse tipo, né? Então, assim, montar os cenários não dá tanto trabalho, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu fiz depois de algumas aventuras é que eu vi que algumas crianças queriam montar um cenário. Então, na hora de um intervalo, por exemplo, como assim, as aventuras podem durar, assim, as mais curtas duraram 1h30, mas, como eu falei, a gente já fez de 4 horas. Quando fazia um intervalo no meio para o pessoal lanchar, falava assim para algumas crianças, vocês querem montar o cenário para mim? Né? Aí, eles montavam. Então, se você puder botar aí, acho que eu falei da ordem das formas, mas eu vou pular aí. Bota aquela do poço, por favor. Então, você vê, esse cenário aí, eu falei para as crianças, olha, monta para mim
eu separei as bases, né? Eu falei, ó, nessa base cinza, monta uma casa aqui, simples. Nessa outra base verde, monta mais uma. E nessa marrom aqui, monta um poço. E aí fui lá também no meu intervalo, tomar uma água, né? Jogar um spray na garganta, que a gente falando pra caramba. E as crianças montaram. E elas se divertiram montando aquilo. Então, assim, o que eu explico no livro base é isso. Olha, montar uma aventura não é complicado. E engajar as crianças também a montar o cenário, né? E também faz parte da diversão. Agora, o que eu estou escrevendo agora, que é o primeiro suplemento, aí vai vir a aventura pronta, né? Dentro de determinado mundo. Então, assim, o que eu já estou planejando? Eu comecei a escrever o de Antiguidade Mediterrânea, né? Que é esse que eu comentei que vai pegar gregos, romanos, celtas e germanos, né? E os egípcios e núbios. Então vai ter aproximadamente 2 aventuras para cada um desses povos, né? Já estruturado ali com o objetivo e as cenas, né? E alguns pontos de inflexão, né? Que eu vou botar assim, olha, tem momento em que o cara pode escolher, né? O grupo pode escolher ir, né? Pelo rio ou ir pela floresta, né? É coisa bem básica, assim. E aí depois eu pretendo fazer um de fantasia medieval, né? E aí eu tô pensando depois, porque assim, como é muito ligado às minifiguras, né? Você depende do que tem disponível no mercado para poder vender. Eu queria fazer um de Brasil Colônia, só que esse aí é o mais difícil. Eu consegui montar aqui em casa alguns kits desses, mas assim, que eu fui comprando o chapéu de um, a espingarda do outro, e você vai montando, né? Mas a minha ideia é fazer esses suplementos assim, que a gente consiga de fato ter aventuras prontas e que a partir de um certo momento, né, a pessoa vai ter pelo menos ali comprando, vai ter pelo menos 6 aventuras ali que ela consiga jogar. É porque eu achei muito interessante esse ponto histórico que dá pra colocar, né, pra ensinar a criança um pouco mais sobre isso. Só que às vezes é muito difícil pro pai ou pra mãe ou pro tio que quer mestrar colocar isso se ele não sabe muito das coisas, né? Então a gente acaba indo pro medieval. Então, exato, que conhece mais, né? Então, mas eu vou botar nesses livros, vai ter o lore. Então, assim, vai ter o bestiário, entendeu? Vai ter os principais personagens daquele universo, né? Quem eram os reis nessa época. Eu montei uma linha do tempo, mostrando pontos principais, por exemplo, nesse que eu tô fazendo primeiro de Antiguidade Mediterrânea. Olha, você pode jogar nessa época aqui, nessa época tem isso, antes e depois, nessa época aqui, vou botar as épocas mais interessantes. Então, por exemplo, minhas filhas estão cobrando outra aventura agora, aí eu falei, cara, vou fazer uma na Antiguidade, que elas estudaram, né, Grécia e Roma. Aí eu falei, vou pegar um período ali que tem que pegar período de guerra, né, cara? Período conflituoso, assim, né? Fica mais maneiro a aventura. Então vou pegar na época da Guerra Civil entre o Marco Antônio e o Otávio Augusto. A famosa história da Cleópatra lá, né? Que o Marco Antônio, ela se apaixonou por ele e tal. Era uma guerra civil que estava rolando. Só que vai acontecer a guerra no Egito. Então você tem ali romanos invadindo o Egito, lutando contra a dinastia egípcia, só que era governada por gregos, né? E você ainda tem os núbios, que eram aliados dos egípcios na época. Então é uma salada ali, né? Pra você poder... E você tem um contexto que você pode botar qualquer personagem no meio, dentro daquele contexto histórico, entendeu? E então a ideia... E eles vão ser, tipo assim, uma galera que fazia segurança de caravana no deserto, entendeu? Eles vão entrar no meio dessa história aí, entendeu? Que também é um grupo bem diversificado. Então, assim, concordo contigo. Às vezes é difícil a gente parar, como é que eu vou pesquisar? Como é que eu vou inventar isso? A ideia dos livros, né, que vão complementar essa série de livros Aventura em Blocos é justamente dar todo esse embasamento, né? E tipo assim, as classes é interessante porque uma coisa que eu me preocupei e que eu coloquei as classes com nomes genéricos no livro básico e nesses suplementos elas vão ser aplicadas, entendeu? Então, por exemplo, o que é o ladrão, que é comum chamar de ladrão, né, ou ladino e tal, eu mudei um pouco o nome, mas por uma questão que eu pensei assim, em termos de princípios, ensinar bons princípios para as crianças, a gente que é adulto até entende, assim, são as habilidades de um ladrão, mas fica meio ruim, você fala, não, tu vai ser um ladrão, né? Mas as habilidades de um ladrão são as minhas habilidades de um espião, né? É um cara que anda furtivamente, é um cara bom de lábia, né? É um cara bom de se esquivar dos locais e tal. Então eu peguei e achei uma palavra legal, astuto. Então é um astuto que pode ser aplicado, né, para um espião. E aí a ideia é que eu botei o nome disso como arquétipos, né, que são assim, o tipo, né? Tem o guerreiro, eu acho que eu botei só guerreiro, mago, né? Mas aí eu não botei clérigo, mago tem tanto de cura quanto de ataque e tal. Aí eu botei um alquimista, que vai ser a pessoa que faz poções, venenos, né? E que também está relacionada à caça e botânica, né? Botei o astuto, né? E acho que é isso. Nossa, eu que escrevi, esqueci, mas eu acho que é isso. Deixa eu pegar minha cola aqui, peraí. Só um minuto aqui.
Não, eram esses mesmo, eram esses. E aí o que acontece? No livro do contexto histórico é legal porque a gente já coloca o nome disso na época. Entendeu? Então, por exemplo, no de Antiguidade Mediterrânea, se você é um astuto romano, você é um speculatore, que era o nome dos espiões romanos. Entendeu? Aí se você é um astuto grego, aí já tem um outro nome. Entendeu? Então, assim, a criança vai aprendendo, né, o adolescente e tal, o contexto daquilo lá, né? A ideia é que justamente facilite para poder jogar isso. Então, assim, até na fantasia medieval eu também vou colocar algo um pouco mais alinhado ali, né, com a parte histórica, e eu espero que o pessoal curta, porque por enquanto tá fazendo um sucesso legal. Pô, é muito legal essa iniciativa também que tem de apresentar histórias de maneira criativa pra... Porque é uma maneira, querendo ou não, que você me falou, quase uma aula de história, querendo ou não, dependendo de como você conduza o jogo. Até pros adultos. Exatamente. Até pros adultos. Sabe o que é interessante? É uma coisa que eu sempre faço quando a gente vai jogar essas aventuras. Os pais também falam assim, pô, mas meu filho tem que aprender a regra, alguma coisa antes de jogar, né? O pessoal pergunta. Aí, normalmente, eu crio um grupo de WhatsApp com os pais, né, ali, e aí eu falo assim pro pessoal, né, pros pais e pras mães, eu falo assim, olha, não precisa saber a regra eu vou ensinar rapidinho, como eu comentei, né, respondendo a outra pergunta lá, que ela é fácil de aprender, mas eu vou mandar algum material para as crianças, para vocês assistirem com as crianças antes. Então eu costumava fazer uma seleção de algum vídeo do contexto histórico, e quando eu comecei não tinha essa coisa tão simples de acessar IA e fazer vídeo. Acho que agora tá até mais fácil, você digita um prompt ali e faz uma IA daquele tema, né? E eu também mandava algumas imagens para ir direcionando a imaginação das crianças, né? Então, quando chegava lá, a criança... Porque, por exemplo, mesmo essa que eu joguei na Terra-média, algumas crianças lá não tinham lido o Hobbit, né? Os pais não tinham lido o Hobbit para elas. Então, eu mandei lá já, né? Olha, você pode ser um anão, pode ser isso, pode ser aquilo da criança. A ideia era que a criança chegasse lá com a ideia de qual personagem que ela queria, né? Então, assim, essa coisa de buscar o contexto histórico antes, você vai, como você comentou, vai estudando e aprendendo de forma muito lúdica, né? E aí, assim, ao longo da aventura, até os adultos vão aprendendo o negócio e aí acaba que a família inteira vai se divertindo junto. Pô, e você acha que o próprio sistema te dá uma... como é que eu posso falar? Mas uma não é indicação, mas tipo, te dá uma inclinação pra fazer uma parada mais lúdica ou mais voltada pra história mesmo? Ou não tem muito isso? Eu acho que é um misto dos dois, né? Eu acho que a ideia é que você, quando for jogar com as crianças, pegue aquilo que esteja mais no interesse, que elas estão mais naquela vibe, né? Daquela temática. Então, sei lá, lançou o novo filme do, sei lá, Percy Jackson lá. Então a criança tá mais em cima dos olimpianos, então vamos jogar na Grécia. Não. A criança assistiu o Hobbit lá e quer, né? Então acho que você vai puxando de acordo com o interesse delas. Assim, a gente aqui, eu tô devendo uma também de Brasil Colônia, né, para minhas filhas, que a gente também estudou isso no ano passado, e elas ficaram muito em cima dessa ideia, né? Mas assim, o legal de você direcionar a imaginação também é para essa parte da construção. Eu queria aproveitar ali para poder mostrar aquelas do bazar. Então, se você puder passar aí vai passando devagarinho na ordem, porque, por exemplo, a gente, numa aventura que a gente fez, era na Península Ibérica, né? Ali na época da fundação do Reino de Portugal. E eles tinham que negociar a paz com um reino árabe. E aí, num desses intervalos, como eu comentei, eu falei para duas crianças lá que gostavam muito de construir, eu falei, cara, faz um mercado mouro. Aí o menino falou assim, tio, como é que é? Cara, internet hoje em dia é uma mão na roda, né, cara? Aí eu peguei, tudo, pesquisei aqui, mostrei umas 3, 4 fotos, cara. E o moleque foi lá e montou a parada toda. Aí juntou outra criança junto e tal. Aí, cara, olha o nível que ficou esse mercado. E não teve um dedo de adulto. Foi um menino de 9 anos, a minha filha mais velha na época com 7, e acho que teve mais uma criança lá que ajudou. Cara, eles montaram isso aí em, sei lá, 20 minutos. E eu achei que ficou fantástico, fantástico. Então, assim, você dá uma maleta de Lego para as crianças, dá uma referência ali da imagem e saem coisas incríveis, entendeu? Ficou bem melhor do que o mercado que eu tinha imaginado e que ia dar tempo de eu montar sozinho, né? Então, a gente tem um misto aí, né, do lúdico com o ensino, né? A gente... eu não falei muito do terceiro, se eu puder voltar aqui, do terceiro nível, né? Que é o que eu recomendo para crianças mais velhas e adolescentes, né? Você tem lá a ficha de personagem e tal, e aí no terceiro nível, como você monta a ficha, tem as habilidades, né? Aí eu fiz uma lista de habilidades, assim, que você vai montando de acordo com os pontos de personagem, né? Aí, assim, fiz uma
uma classificação, né? Habilidades guerreiras, de sobrevivência, né? Artísticas, intelectuais e tal. E aí a pessoa vai montando, né? O seu personagem de acordo com essas habilidades e com os pontos. E aí, esse terceiro nível ele já é meio que sem classe, né? Enquanto no nível 1 é classe bem simples, no 2 as classes têm um pouquinho mais de complexidade, nesse 3 é aquela coisa, monta o teu personagem como você quiser. Quero fazer um Battle Mage, eu quero fazer um Hunter, vai montando do jeito que você quiser e vai pensando aqui. Agora, é aquela coisa de sempre, assim, eu tentei balancear também para não dar para fazer o super-homem, né? Então, assim, se você quer fazer um mago, você bota um pouquinho de magia só e um pouquinho de espada e vira, é igual a gente brinca, vira um pato, né? Ele faz de tudo, ele voa, nada e corre, mas voa mal, nada mal e corre mal. Então, você tem que poder especializar. Aí tem a orientação de como é que vai passando de nível também, é uma coisa bem simples, assim. Uma coisa que é legal é a parte de orientação aos mestres, porque, assim, eu falo pro mestre, olha, eu não defini, assim, exatamente quantos pontos de experiência você ganha por cada coisa, né? É assim, olha, acabou aquela aventura, né? Você dá, cada um ganha tantos pontos de personagem, você distribui ali, eu dou só uma ideia, olha, 10 pontos de personagem tá bom e tal. Agora, se tiver aquele personagem que fez uma parada muito maneira, né? Que é uma coisa muito inteligente, né? Ou que, fez aquele golpe, né? Fantástico lá pra derrotar o chefão e tal. Igual outro dia a gente fez um combatezinho ali curto, e aí a minha filha que se amaga, os outros meninos guerreiros e tal, não sei o que lá. Aí minha filha olhou e falou assim, eu tenho uma magia aqui de fazer desmaiar. Tinha um troll, cara, que tava lutando contra eles, tava destruindo eles, ela desmaiou o troll. Acabou com o meu boss. A galera foi em cima do troll desmaiado e trucidou ele. Então, assim, isso é um negócio legal desse, é falar, dá mais ponto pra esse jogador, né, que fez essa escolha aí de roleplay ou que teve essa tática, né. Então, acho que tá direcionando legal. A gente tá tendo algumas oportunidades aí de divulgar, né, mais o sistema, né. A gente tá fazendo uma parceria ou outra, em breve a gente vai divulgar mais coisa aí, mas eu acho que ele tem sido muito bem recebido, né, foi até engraçado, né, cara, um evento aqui que a gente fez uma partida curtinha, e aí quando acabou a partida já tava o filho de um amigo meu atrás de mim, falou, tio, o meu pai comprou o livro, mas você tem pra vender aquele kit ali, o outro kit, o pai, calma, o pai querendo segurar o dinheiro, né? E o moleque querendo comprar tudo. Então, assim, tem sido muito bem recebido pelo nosso público-alvo. Pô, muito bom mesmo. Mas estamos chegando no nosso momento, no finalzinho, infelizmente. Então, está mais do que na hora da nossa querida rodada final, onde partimos para as divulgações. E eu acho que, para aqueles que são novos aqui, a rodada final, onde a gente faz uma pergunta sobre o tema, geralzão. Mas pode ser normalmente uma pergunta engraçada e tudo mais, pra gente ver e a gente ver qual é a resposta que cada um seria. Eu acho que como a gente comentou muito sobre Lego, sobre esse tipo de coisa, a gente faltou muito da questão histórica, eu vou puxar pro outro canto. Porque a gente sabe que Lego, temos o quê? Anos, décadas de Lego por aí. Então, se você pudesse escolher um conjunto Lego, tipo, não é um kit Lego, não. Porque Lego tem as suas temáticas, por exemplo, tem, sei lá, tem samurais, piratas, ou aquelas que já são uma marca, por exemplo, sei lá, Ninjago e por aí vai. Se vocês pudessem escolher um desses conjuntos pra transformar, né, nesse tipo de aventura, qual seria o conjunto? Vou fazer abrir o site da Lego. Não quero nem saber. Eu tenho o sonho de criança, que era o castelo medieval de 3 partes, cara. Isso eu nunca tive. E como é que seria? Você fechava e abria ele assim, cara. Era um castelo enorme, com uma rampa, né, e tal. E o legal era justamente isso. Você fechava, aí depois ele tinha meio que uma parte meio articulada, assim, né, que você ia abrindo assim. Você conseguia abrir o castelo inteiro. Aquilo lá era fantástico. Quem sabe eu ainda junto uma grana pra comprar. Vou falar pra minha esposa que é pras crianças. Jujuba, e você? Não dá pra escutar nada, olha que coisa boa. Isso, perfeito. Perfeito. Eu tenho um CoDM que me ajuda a fazer as coisas, então ele provavelmente iria me ajudar. Algo me diz que a mãozinha dele, o diabinho aqui no meu ombro ia falar, faz de Star Wars, vai lá, faz da Estrela da Morte. Isso, é pra sua sobrinha. Não é pra mim. Então, o diabinho no meu ombro ia falar pra fazer de Star Wars, provavelmente, pegar qualquer Lego ali da série e meter bala. Bom, perfeito. No meu caso, eu tenho uma memória muito específica
apesar de vai ser uma menção honrosa, porque eu tenho a minha escolha de paixão, é uma memória muito específica, que é a Lego tinha feito um jogo de tabuleiro de Harry Potter, se não me engano, que vinha com um dado, e se não me engano você tinha que colher ingredientes para fazer uma poção, e cada um representava uma casa. Aí, por exemplo, se você ia em tal local, você podia mudar um pouco o ambiente pra poder prejudicar o oponente. Se não me engano, deixa eu até pegar aqui o nome. Lego... Porque eu tenho certeza que era do Harry Potter. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui, achei. Nossa, tem aqui vendendo. Só se você jogar... Eu não sei se vai dar pra jogar aqui na live, mas... eu vou mandar aqui. Vou mandar aqui, ó. Vou mandar aqui no Discord. Exatamente esse aqui, ó. Eu tenho altas memórias de jogar, especialmente depois, quando eu ficava esperando os pais na escola, esperando os pais pra buscar, eu jogava muito esse... Deixa eu ver se já apareceu na live. Esse tabuleiro, querendo ou não. Então, na verdade não vai ficar de menção honrosa não, vai ser ele mesmo, porque eu tenho memórias muito boas. Eu acho que o próprio esquema dele permite que você adapte pra esse sistema. Já apareceu aí ou ainda não? É o xadrez dos feiticeiros, é esse? Isso, tá aí, tá na live, tá aparecendo na live. Eu não sei se o nome é xadrez do... Não é o xadrez não, é que ele tem um nome aqui. Tem dois, tá na live. eu não tô conseguindo ver. Peraí então, vou mandar aqui no... Vou encaminhar aqui, calma. Que tem... Calma lá. Tem um chat aqui. Que não dá pra mandar imagem. Enfim, mas eu te mostro depois. Mas de qualquer jeito vai ser esse como a minha... Como a minha homenagem. Mas, Carlos, por favor, agora que estamos no momento final, faça seu jabazinho. Fala o que você quiser divulgar, o momento é seu, colega. Beleza, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, nós temos o site da Monhangá Jogos, onde vocês podem comprar o livro-jogo, né, esse livro de regras básicas e também alguns pacotes de minifiguras, tá? Então é monhangá-jogos.com.br. Não sei se dá para apresentar o site aí e mostrar pra galera, tá? E entregamos para todo o Brasil. Em breve estaremos lançando aí o kit o deck, né, de cartas de magia, que é um bom complemento, né? Você consegue jogar o jogo sem ele. No próprio livro tem também um QR Code para você imprimir uma página e fazer suas próprias cartas, né? Mas essa carta aí tá fazendo tanto sucesso que eu fiz os primeiros playtests e falei, cara, a gente tem que levar esse produto para frente, né? E também em breve estaremos lançando já o primeiro suplemento histórico. A Monhangá também está para lançar um outro jogo, um card game, né? Que a gente vai lançar num evento que vai ter aqui na região do interior de São Paulo, em Jundiaí, tá? Então, fazendo o jabá aí do Além do Muro, que é um evento que você consegue comprar o ingresso pelo Meeple Starter, tá? E consegue achar eles também nas redes sociais. Então, eu peço que sigam aí a Monhangá Jogos no Instagram, no X, entrem no nosso site aí e que todos se divirtam bastante aí com esses jogos aí em família. Bom, muito bom. E a gente do movimento também temos os nossos queridos jabás, que é... Primeiro, Lendas de Serração, o nosso querido projeto de mesas comissionadas. Temos grandes nomes do movimento, inclusive eu incluso, com humildade sempre, né, como sempre, que está aberto para qualquer um participar. E também o nosso grande projeto agora, que é o Verdades e Segredos. Nosso querido RPG de novela, que está no seu financiamento coletivo. Provavelmente o link está sendo mandado agora no chat. catarse.me/verdades e segredos. Verdades e segredos. Agradeço também pela dica auditiva, que eu sou uma decepção para falar link, mandar link aqui. Mas apoiem, é um projetinho muito bom que tem novidades quentes chegando, se tudo continuar dando certo. Mas, se não Inclusive, eu vou fazer uma novidade aqui. Puxar? Eu acabei de receber, tô revisando a aventura de um certo senhor Miguel. Nossa, calma, sério?
Opa! Em breve nós vamos estar divulgando mais sobre isso, mas galera, apoiem, tá? A Verdade Segredos está em financiamento coletivo. Ainda tem bastante tempo, mas não precisa esperar para a última hora para apoiar, galera. Aproveita. Aí, ó, final do mês, vai começar a receber agora semana que vem. Temos metas extras. Tem metas a serem extras. batidas. Metas extras. Exatamente. Bora fazer esse financiamento ser um sucesso. Lembrando que o Fast Play já está disponível para download gratuitamente no link do Catarse. E uma aventura Corpos em Atração, a qual nós já jogamos aqui no Movimento RPG. Né? Ela tá um pouco diferente, obviamente, mas ela tá lá para download. Quem escreveu a aventura foi o nosso querido Herpes, o autor também do Corpos em Atração, né? Quem narrou pra gente a primeira vez. Então aproveitem e joguem, galera. Depois deem os seus feedbacks. E por agora a gente deve começar as nossas one-shots com o pessoal que apoiou o Cabala, apoiou o Verdade e Segredos no Early Bird, né? A galera recebeu, já tá todo mundo no grupo lá. A gente deve começar as nossas primeiras one-shots. E essas one-shots, a galera tá querendo fazer uma aventura aí com lobisomens, vampiros e... Quem será? Não sei quem tá querendo, não sei. E já que a gente tá falando de coisa pra criança, de aventura pra criança, de RPG pra criança, no dia 11, ó, esse é um spoilerzinho, tá? Mas a princípio está programado no dia 11 de outubro, ou 12 de outubro no caso, um dos 2 dias aí, não sei qual, o Dia das Crianças, a gente vai liberar gratuitamente mais uma aventura, que é uma aventura para crianças. Então você vai usar uma Verdade e Segredos jogando Carrossel ou Chiquititas, qualquer coisa do gênero. Então, Castelo Rá-Tim-Bum. Exatamente, isso também é uma outra coisa que a galera tava perguntando, se vai dar pra jogar com o Agostinho Carrara e outras... porque não é novela, né? Mas faz parte do folclore, então a gente tá fazendo alguns suplementos aí, trabalhando nisso. Mas tudo isso aí, gente, vai ser muito necessário que o financiamento coletivo seja sucesso, senão vai ficar tudo na gaveta, né? Então aproveita, vai lá, apoia, galera, a partir de R$30, não, perdão, 40, né? Porque agora já acabou o livro. 40, você pega o livro digital e por R$60 você leva o livro físico, se o financiamento tá muito barato, gente, tá muito barato. Vamos lá, Pechincha. Vamos lá. Então, é isso, eu deixei o link tanto da Monhangá quanto o do Catarse do Verdade e Segredos ali, galera, apoiem o RPG Nacional, uma coisa que eu venho falando desde sempre, né, vamos parar com essa síndrome de impostor, com esse... Síndrome de vira-lata. Síndrome de vira-lata, exatamente, de achar que só o que é de fora presta. Acessem, olhem os materiais, vejam que é coisa de muita qualidade. Eu tive a honra de receber já o Aventura em Blocos. Já repassei para outra pessoa que vai estar lendo também para fazer a resenha pro site do Movimento RPG, tá? Mas assim, é incrível, tá? É muito, muito bacana como funciona. Me deu altas ideias, eu devo estar comprando alguns exemplares para mim ter aqui em casa, porque eu faço eventos aqui na nossa região, vou levar para eventos para quando for narrar para crianças, com toda certeza, porque vale muito a pena. Eu tenho um filho de 4 anos, né? Então eu sou suspeito pra falar. Com 4 já consegue se divertir já. Exatamente. Mas é isso, Detona. Esses são os recados que eu tinha que dar. Vai lá. Perfeito. Eu acho que, como não temos mais nada a adicionar, muito obrigado a você que está aqui, que vai estar aqui e que também estava aqui. É isso. Até a próxima taverna e valeu, gente! Falou, muito obrigado, pessoal. Até mais. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.